todas e todos, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês essa tarde novamente, dando sequência, a sequência de lives Volta ao Novo, uma parceria entre o CONSED, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação, e o Instituto Ayrton Senna. Hoje nós estamos no nosso quarto episódio e vamos falar sobre amabilidade. Vamos conhecer quais são as competências que fazem parte dessa macrocompetência e o porquê que elas são tão importantes, não somente na nossa vida acadêmica, na nossa vida escolar, mas para a nossa vida como um todo, o resto da nossa vida. Junto comigo eu tenho duas grandes figuras maravilhosas, parceiras aqui com a gente, para poder conversar com o tema. Vamos dar as boas-vindas, então, a Laura de Piso. Laura, que é a gerente de projetos do Instituto Ayrton Senna. Laura, seja muito bem-vinda. Obrigada, estou muito animada hoje para nosso encontro. Muito bom, seja muito bem-vinda, será uma tarde muito agradável. E ela, a Graziele Calisto, que é a orientadora educacional da rede municipal lá de Sobral. Aliás, a Graziele, como todas as orientadoras educacionais lá de Sobral, são psicólogas, ela tem psicologia na sua formação. Graziele, seja muito bem-vinda, muito grato por estar aqui conosco. Obrigada, boa tarde, Emílio, boa tarde, Laura, boa tarde a todos. Que ótimo, Graziele, muito grato. Olha, pessoal, a gente recebeu uma série de mensagens durante essa semana para falar assim, puxa vida, Emílio, você não pode fazer um resumo do que a gente aprendeu até agora, o que foi passado como conteúdo para a gente fazer aquele resumo de aprendizagem, né? É aquilo que o professor adora fazer, eu também adoro. Bem, a gente começou essa formação junto a vocês para poder falar de Volta ao Novo, essa parceria do CONSED com o Instituto Ayrton Senna. Falamos o que são competências socioemocionais, a sua capacidade individual de sentir, de pensar e de agir. A gente aprendeu também que a gente nasce com elas potencialmente em cada um de nós, mas elas necessitam ser desenvolvidas. E aí, a gente criou, para essa sequência de lives, 5 diferentes episódios. O primeiro deles, nós falamos sobre resiliência emocional. Como é que eu preciso estar neste momento de crise? Eu vou desenvolver as minhas competências de tolerância ao estresse, autoconfiança e tolerância à frustração. Depois que eu estou firme nisso, eu preciso o quê? Eu preciso, de fato, me abrir ao novo. Eu preciso entender quais são as competências de curiosidade para aprender, imaginação criativa e interesse artístico. Por quê? Porque é o que a gente está vivendo, né, pessoal? Isso que essa pandemia nos trouxe a necessidade de estarmos equilibrados internamente e, além disso, a abertura ao novo para aquilo que está por vir. Mas de nada adianta isso se eu não tiver autogestão, né? São competências como foco, responsabilidade, organização, determinação e persistência, porque elas é que farão com que os meus objetivos sejam cumpridos. Hoje é o dia da amabilidade, porque não adianta eu ter o meu relacionamento comigo mesmo, né? Essa situação da resiliência emocional, abertura ao novo e autogestão, se eu não criar amabilidade para me relacionar com os outros. E é por isso que hoje a gente vai falar sobre empatia, respeito e confiança. É importante a gente lembrar que a escola é o melhor lugar, é o excelente lugar para desenvolvermos todas essas habilidades. E, claro, elas acontecem de forma articulada e integrada com o currículo numa visão sistêmica das ações escolares para esse desenvolvimento humano. E sabe uma coisa legal? A ciência já nos mostrou que desenvolver competências socioemocionais, elas também provocam o desenvolvimento de aprendizado cognitivo. Tem um estudo de 2014 que diz que o desenvolvimento de habilidades socioemocionais pode adicionar em até 3 meses e meio de aprendizado cognitivo dos nossos alunos. E, claro, isso é para a vida toda, né? Então, é por isso que quem tiver querendo ter acesso, Emílio, o que é que vocês fizeram até agora? Todos os vídeos que foram feitos, todos os materiais produzidos, onde é que eu encontro esses materiais? Acesse agora esse QR Code que está na nossa tela. Ele vai dar acesso a você à nossa plataforma de competências socioemocionais
para contextos de crise, onde todo esse material, desde o início, né, falando sobre resiliência emocional, falando sobre abertura ao novo, falando sobre autogestão, já está lá à sua disposição para que você use, consuma ou mesmo compartilhe. E hoje, sobre a amabilidade, no final aqui do nosso episódio, nós vamos colocar também um QR Code para que você obtenha todo esse material. Tudo bem? Vamos começar lá então, pessoal? Bem, a gente não podia deixar de começar com uma pessoa muito especial, que é amada não somente por nós aqui do Instituto Ayrton Senna, mas eu tenho certeza pela maior parte dos professores, dos educadores que acompanham a vida dele. Ele é o Mário Sérgio Cortella, um grande amigo aqui do Instituto, um professor e filósofo que vai nos contar um pouquinho sobre a amabilidade para que a gente comece a tarde de hoje. Vamos ouvi-lo? A amabilidade é uma característica a ser desenvolvida na nossa atividade. Afinal, ser capaz de uma conexão, de construir pontes, é algo que marca imensamente nossa competência e, claro, estabelece ao mesmo tempo uma relação na qual a empatia, o respeito e a confiança têm o seu lugar. Não se nasce sabendo, né, fazer isso. É preciso prestar atenção nas pessoas de modo autêntico, né, ter uma relação na qual se entenda que aquela reciprocidade ela é contributiva. É preciso sim que essa forma, né, de abordagem, de aproximação, ela entenda a outra pessoa como outra pessoa, que como eu sente, e eu posso sentir também aquilo que ela sente, se eu me colocar vez ou outra a entender do ponto de vista que ela carrega. Por isso a empatia. E é claro, a confiança. A fé recíproca, que não é uma fé sem raciocínio, inocente, né, sem reflexão, é aquela fé recíproca, por isso confiança, e mostra uma abertura no ponto de aproximação. E ela exige, sim, dedicação, exige um aprendizado com quem já o faz e, claro, exige, acima de tudo, a alegria em saber que a amabilidade, ela constitui uma das formas mais exitosas para que haja, de fato, êxito também naquilo que fazemos. Grande Cortella, sempre muito gentil atendendo aí as solicitações do Instituto. Muito grato, Cortella, por ter estado conosco aqui nessa tarde, dando esse depoimento lindo, não é? Mas é hora de trabalhar. Vamos trabalhar, meninas. Ô, Laura, eu queria iniciar com você fazendo uma pergunta. Com base nesse vídeo do Cortella, você pode conceitualizar para a gente o que é essa macrocompetência chamada de amabilidade? Quais são as competências que estão envolvidas nela? E é verdade que a gente pode desenvolvê-la de fato? Muito bom vídeo mesmo, é bem inspirador, né, ver ele falando. E como ele mesmo trouxe, né, a amabilidade trata-se de se colocar no lugar do outro, né, de ter consideração pelas outras pessoas, sentir o que o outro está sentindo, né? Então, dentro dessa macro de amabilidade, a gente trabalha com 3 competências principais, né? São competências muito importantes, tanto para a nossa vida, quanto e que também podem ser trabalhadas e desenvolvidas na escola. E a gente está falando de empatia, respeito e confiança. Então, vamos olhar para cada uma delas, né? Quando a gente fala de empatia, a gente está falando de entender o ponto de vista, o sentimento do outro, né? Cada um de nós tem uma vivência diferente, a gente tem uma história diferente e a gente entra numa situação, em algum contexto, de uma forma diferente. Então, a forma como a gente lê o contexto e como a gente sente o que está acontecendo ali e reage naquele contexto é diferente de pessoa para pessoa. E isso tem que ser levado em consideração. Então, você olhar para o outro e tentar entender o que ele está sentindo e como é que ele está se colocando e para poder apoiá-lo da melhor forma,
para que ele possa se sentir melhor naquele momento, a gente está falando de empatia. E aí eu vou trazer um exemplo bem prático de uma situação de bullying, que é uma situação que todos nós falamos e conhecemos bastante, né? No bullying, a gente tem o papel do agressor e o papel da vítima, mas a gente também tem, em muitos casos, o papel de uma testemunha que está assistindo aquela situação, né? E a gente vai falar um pouquinho dessa testemunha. Então, se eu como testemunha, estou assistindo uma agressão, por exemplo, uma agressão verbal, se eu me coloco no lugar da vítima e tento pensar como é que aquela vítima se sente, né? O que ela está sentindo naquele momento, e eu consigo ajudá-la para que ela se fortaleça, para que ela consiga expressar o que ela está sentindo e consiga se sair dessa situação de agressão, isso é um momento de empatia, né? E que eu estou me colocando no lugar dela, porque eu não estou sendo agredida, né? Eu não precisaria ter nenhuma ação nesse momento, né? Mas eu estou me colocando, entendendo o que ela está sentindo, para poder ajudá-la a sair dessa situação. Então, estou dando o apoio que ela precisa, né? Então, acho que empatia fica bem forte nesse contexto, né? A gente também tem respeito, que seria tratar as pessoas com consideração, com tolerância. Aqui também a gente está falando que as pessoas são diferentes, então a gente tem que tratar as pessoas pelo que elas são, né? Respeitar elas pelo indivíduo que ela é, né? Cada um tem sua crença, seus desejos, seus sentimentos, e a gente tem que respeitar eles, apesar dos nossos sentimentos. E aqui, gente, eu estou falando da gente falar de empatia, de olhar para o outro, de respeitar os outros, mas a gente também tem que exercitar isso com a gente, né? A gente tem que ter empatia com os nossos sentimentos mesmos, a gente tem que respeitar a gente também, né? Até mesmo para a gente conseguir se colocar e ajudar o outro. E essas coisas são muito imbricadas, até mesmo as definições de empatia e respeito, elas têm uma interseção, né? Porque a gente vive e experimenta as coisas tudo junto. A gente separa para tentar trazer, explicar, sabe, poder nomear e poder agir com relação a elas e desenvolvê-las, né? E a última, mas não menos importante, é a confiança, né? Então, aqui a gente está falando em acreditar no que a pessoa está falando, em ter expectativa positiva sobre ela, acreditar nas boas intenções dela, né? Então, quando acontece uma situação onde você faz, por exemplo, um compromisso com um colega seu e esse compromisso é rompido, antes de você julgar e acabar com qualquer chance de estabelecer uma confiança, vai entender, escuta o que ele tem a dizer, por que aconteceu isso, e se ele errou, né, a gente poder perdoar e dar uma segunda chance, né? Então, acho que aí a gente passa por confiança. A gente não está falando aqui de ser ingênuo, tá? A gente está falando de confiar, de dar chance, de perdoar e de estabelecer relações que possam propiciar momentos de relacionamento com o outro, né? E eu também queria, como o próprio Cortella falou, a gente não nasce sabendo, né? Então, a gente aprende ao longo da vida. E a gente pode, sim, aprender na escola, aprender na vida e observar as pessoas e tentar se colocar no lugar do outro já é uma vivência e uma experiência desse desenvolvimento. Mas você trazer intencionalidade para isso é bastante importante. Então, se eu vejo, por exemplo, você, Emílio, numa situação onde eu estou vendo que você está sendo muito empático, eu observar isso e tentar extrair disso, olha como é que ele fez isso, né? Olha, eu posso fazer isso também. Isso, ao observar as pessoas, a gente também aprende, né? Então, a gente tem vários momentos ao longo da nossa vida que a gente pode aprender e a gente continua aprendendo. Sempre, sempre. Aprender sempre, né, Laura? Fantástico. Muito grato por ter trazido. Então, ficou claro para nós, né? Nós estamos falando aí de empatia, nós estamos falando de respeito, nós estamos falando do estabelecimento da confiança, não é? Agora, Graziele, o senso comum diz que a amabilidade, essas três competências, elas vêm de casa, né? A gente aprende com a família ali desde quando a gente nasceu. No entanto, a gente vê a necessidade de desenvolver isso na escola. Por que a gente precisa desenvolver isso na escola, né? E por que Sobral, nesse caso o município do qual você faz parte, decidiu dar um maior foco ao desenvolvimento da amabilidade na rede municipal de Sobral, lá no Ceará? Bem, de fato, existe uma verdade nisso, né, de que realmente a família é o primeiro nosso contato com os laços sociais, mas a escola ela exerce uma função crucial nesse processo, porque é onde a gente estabelece relações mais amplas, né,
que não estão restritas ao ambiente familiar. Então, quando nós entramos na escola, né, alguns estudos até tratam a escola como uma microsociedade, mas, na verdade, a escola é o retrato do que acontece em sociedade. Então, as relações que nós estabelecemos em sociedade, nós aprendemos primeiramente com a família, mas na escola, né? Principalmente, porque é onde nós passamos a maior parte do nosso dia, da nossa vida, né? Então, por isso que é importante desenvolver a amabilidade por conta desses processos de relação, de construção de relações, né? Naturalmente, nós somos sujeitos interrelacionados e, geralmente, essas relações, elas são conflituosas. Não no sentido do conflito de briga, de desentendimento, né? Mas do conflito de a gente estar sempre tentando lidar com a opinião do outro, né? Sempre tentando ali adequar o que nós somos, o que nós sabemos, o que nós aprendemos, com o que é do outro. Então, naturalmente, isso é conflituoso. E desenvolver as competências que estão relacionadas à amabilidade, né, nos ensina nesse processo de aprendizagem a lidar com as diferenças, né, a lidar com o que é diferente. Então, a gente entende a importância da amabilidade, como bem traz a nossa Base Nacional Comum Curricular, que são competências que atravessam, né, todo esse desenvolvimento integral, né? Então, para o sujeito conseguir aprender e aprender não apenas os conteúdos cognitivos, e até mesmo, né, para aprender os conteúdos cognitivos é necessário exercer boas relações, é necessário desenvolver a amabilidade. E Sobral, né, pensou nessa competência diante de evidências que a gente pôde visualizar em relação ao nosso público, né? Nós somos uma rede municipal, então nós lidamos com públicos muito vulneráveis, né? Com vulnerabilidades socioeconômicas, culturais, enfim. E Sobral, através do instrumento das rubricas, né, que é o instrumento que nós utilizamos para avaliar como os estudantes estão em relação ao desenvolvimento das competências, percebeu que se tinha um alto nível de autogestão, né, por conta dos altos níveis de resultados, né, de resultados de sucesso a nível cognitivo, mas em relação a amabilidade, as relações com os outros, e aí a gente consegue perceber na nossa realidade, né, situações mais específicas como o bullying, né, como a própria automutilação, enfim, situações que a gente precisa cuidar antes de tudo. Então, por isso que Sobral escolheu essa competência para dar maior ênfase nos últimos 2 anos. E não quer dizer que a gente não esteja desenvolvendo as outras competências, né? Essa divisão é para a gente dar um foco maior e construir estratégias para pensar, né, em como desenvolver isso nos nossos alunos de maneira mais efetiva. Maravilha, maravilha. Graziele, você falou muito dessa particularidade, né, de que né, a rede de Sobral tem uma autogestão bem desenvolvida pelos resultados, mas aí tem a necessidade da amabilidade aqui. Laura, para além das questões de relacionamento que a gente falou, o próprio Cortella mencionou no vídeo, por que a amabilidade ela é tão fundamental quando a gente pensa na educação integral? E, aproveitando essa pergunta, como é que ela ajuda no bem-estar e no aprendizado do estudante? Bom, quando a gente fala dessas competências, né, de amabilidade, a empatia, o respeito, a confiança, a gente está falando de competências que são essenciais para a formação dos cidadãos, né? A Graziele trouxe a questão da relação interpessoal. E a gente tem relações interpessoais o tempo todo, né? Então, elas contribuem bastante para essa parte, né, do desenvolvimento pleno e integral desse estudante. E quando a gente fala de formação de cidadãos, a gente está falando de um mundo hoje onde a gente vê muita intolerância, muito egoísmo, pensa muito no eu e muito pouco no coletivo, né?
Então, quando a gente pensa em desenvolver essas competências, a gente pensa em também tentar trazer uma visão de um mundo mais justo, de um mundo mais tolerante e onde se trabalhe a coletividade, pensando no outro, se colocando no lugar do outro e ajudando os outros também a se desenvolverem e a resolver. A Graziele também mencionou que isso já está na Base Nacional Comum Curricular, né? Elas aparecem em bastante competências, principalmente na 7, 9 e 10, que trazem a questão da argumentação, da empatia, da cooperação, da responsabilidade e da cidadania. Então, elas estão aí presentes aí para a gente poder trazer bastante intencionalidade no desenvolvimento da sala de aula. E aí, se a gente for olhar para os estudos, eles trazem que estudantes que têm níveis de amabilidade maior, eles têm um melhor desempenho na aprendizagem, né? Eles obtêm notas mais altas e tem mais frequentemente a chance de aprovação, de passar de ano, né? Então, são números que aparecem bastante forte nos estudos. Se a gente olhar para a confiança especificamente, ela está muito associada a um sentimento de pertencimento escolar, né? E isso favorece a permanência do estudante na escola. Então, a gente pode diminuir taxas de abandono e de evasão, né? Que nesse momento que a gente está vivendo hoje, isso é bastante crítico, né? E também, isso resulta também, né, consequentemente, numa maior conclusão do ensino médio. A amabilidade também está muito associada com a questão de violência. A Graziele já trouxe aí a questão das situações de bullying que ela traz, de automutilação, mas a gente também está falando de comportamento violento, de envolvimento em gangue. E a gente fez um estudo em Sobral, onde a gente perguntou para os estudantes questões de violência, e aqui eu vou trazer um foco no envolvimento de gangues. Então, eles se relatavam se eles pertenciam ou não a gangues, né, que isso é uma coisa que aparece bastante em Sobral, tem um número de jovens engajados em gangues que é significativo. E a gente também pôde coletar dados com relação ao socioeconômico, ao desempenho acadêmico e ao desenvolvimento socioemocional dos estudantes, como um autorrelato, né, usando o nosso instrumento SENA. E se a gente olhar a correlação das respostas do estudante que se relata como pertencente à gangue e desempenho acadêmico ou nível socioeconômico, a gente não vê diferença. Então, estudantes que têm níveis socioeconômicos mais altos ou mais baixos, ambos estão em gangues. O nível, desempenho mais alto e mais baixo, ambos estão em gangues. Mas quando a gente olha para os dados socioemocionais, aí a gente percebe uma diferença. Então, a gente está falando aqui de estudantes que se relataram pertencer a grandes, relataram também que na percepção deles mesmos, eles não têm uma amabilidade bem desenvolvida. Eles têm níveis baixos de amabilidade e de autogestão também. São dois que aparecem bastante. Todas as competências aparecem mais, mas a amabilidade aparece com muita força. Então, um percentual grande de estudante. Então, se você trabalha essas competências, você consegue trabalhar com vários resultados da vida, né? O aprendizado escolar, o pertencimento, a redução de evasão e abandono e a questão da violência, a redução de violência. Então, são bastante relevantes para o estudante e para o cidadão. Sem dúvida que sim. E aí, assim, né, Laura, Graziele, a gente falou nesse primeiro bloco muito sobre a questão geral de amabilidade, como é que ela se desenvolve, como ela se conceitua e tudo mais, não é? Só que agora a gente tem que falar daqueles que estão nos ouvindo aqui. A maior parte de professores, de professoras, de educadores que estão aqui, que, de fato, como parte do desenvolvimento da sua profissão, têm naturalmente amabilidade como parte dessa profissão docente, mas que precisam ser apoiados. Eu costumo dizer que nada acontecerá na educação que não seja pela mão do professor. Mas essa fala, ela é muito singular e ela é muito sozinha, porque o professor por si só, ele também precisa de apoio. O gestor precisa apoiá-lo, os coordenadores precisam apoiá-lo, para que ele também se sinta acolhido. E no momento que ele é acolhido, ele possa acolher os demais, nesse caso, os seus alunos. E aqui a pergunta vai para você, Graziele. Graziele, você como orientadora educacional, inclusive com formação em psicologia, você tem contato, obviamente, com professores praticamente diariamente, não é? Como é possível desenvolver a amabilidade nos professores?
E como gestores e orientadores, como no seu caso, podem apoiar neste processo? Bem, assim, eu acredito muito na escola, né, na equipe de professores e gestão e orientação educacional, né, como um espaço na potencialização dos espaços de diálogos, né, para que a gente possa construir juntos uma forma de atuar. E é sempre o que eu converso e repasso para os professores com quem eu trabalho, né? Que todos nós precisamos desenvolver competências, né? Não é porque nós estamos trabalhando isso com os alunos que a gente saiba mais do que eles, e é importante a gente exercitar, né, com eles justamente uma escuta empática, né? E aí eu busco, né, fortalecer isso com a minha gestão, né, com os coordenadores, diretor, de estar fazendo essa escuta dos professores, né? Então, de entender como é que eles entendem esses processos, né? Como é que tem sido isso na vida deles também, né? Que também já foram alunos, também já tiveram nesse papel, né? Exercendo esse papel. Então, a criação de projetos, né, é muito potente, projetos que disponibilizam esse espaço para o professor, esse espaço de cuidado. No início da pandemia, eu me preocupei muito, né, com a saúde, com a saúde mental dos professores, com a escuta, né? E, às vezes, existe até uma concepção errônea, né, de que a presença do psicólogo na escola, né, vai fazer uma escuta clínica convencional, uma escuta clínica tradicional, né? E não é isso. Na verdade, o papel do psicólogo na escola e como orientador educacional é de propiciar esses espaços de diálogo, para que nesse processo de construção, né, a gente possa dar ouvido ao que o professor pensa daquela situação, como é que ele acha melhor fazer o trabalho dele, né? Se ele está bem ali na situação para exercer aquela função, né? Muitos professores se queixam mesmo de acabar fazendo esse papel de escuta dos alunos, né? Porque escutar realmente é difícil, principalmente quando a gente parte de uma escuta empática, né? Então, é nesse papel de dar o suporte ao professor nesse quesito. Então, ao longo do meu trabalho, desde que eu entrei, né, no município, na rede educacional de Sobral, de proporcionar esses espaços. Então, eu criei projetos nas escolas que eu estou, né, de espaços de escuta coletiva dos professores, para entender como é que eles estão dentro desse processo, né? E, através disso, a gente estabelece a escuta empática, né? E o treino para que eles possam exercer isso através dos alunos. É o que eu sempre digo. O aluno, ele não vai confiar mais em mim do que no professor, né? Pode ter aquele aluno que cria um vínculo maior com a gente, mas é com o professor que é esse contato inicial, esse contato maior, esse contato constante. Então, os professores, eles precisam ser assistidos nesse sentido. Então, a gente tem desenvolvido muito isso. Como eu havia falado no início da pandemia, nós, enquanto equipe de orientadores, nos preocupamos em oferecer, de alguma forma, essa assistência. E aí nós criamos uma rede social, no Instagram e no Facebook, que é Orientadores em Rede, em que a gente fornece conteúdos de apoio, tanto aos professores, quanto aos alunos, quanto às famílias, para estarem atentos a esses processos agora, numa situação tão difícil, né, e tão desafiadora como uma pandemia, né? Como eu havia falado, a escola, ela é importante, né, nesse processo de criação de vínculos, e ela veio para dentro de casa, participar das nossas outras relações familiares, das outras relações que a gente estabelece com a nossa família. Então, houve mudanças, né? Houve aí uma necessidade de readaptação. E essa readaptação, ela precisa ser pensada, precisa ser dialogada, porque não é simplesmente se readaptar para aceitar passivamente o que está acontecendo, mas para poder construir algo diante daquilo, né? Diante dos desafios, né? Então,
muito se fala do novo normal, né? Mas nós não podemos retornar a um novo ou construir um novo normal que reforce vulnerabilidades, que reforce desigualdades, né? A gente precisa estar atento a isso. Com certeza. E, Graziele, é aquilo que você disse, não é? No final das contas, você não consegue dar aquilo que você não tem. Por isso é necessário esse desenvolvimento de todas essas competências para que você possa passá-las efetivamente àqueles que necessitam, que são os nossos estudantes. Aliás, eu estou acompanhando aqui o nosso chat, muitas pessoas estão perguntando, Emílio, esse material vai ficar gravado, a gente vai ter acesso? Vai, pessoal, fiquem tranquilos, tá? Todas as lives são gravadas, todo o material estará ali na nossa plataforma, no Instituto Ayrton Senna. No final dessa live, eu vou dar o caminho para vocês, vou dar o QR Code, todos vão ter acesso e podem utilizar-se de todo esse material, tá bom? A Ana Francisca disse, olha, a gente lida com as nossas emoções diariamente, é verdade, né? A gente tem que fazer um exercício diário aí de estarmos com isso. E a Valéria trouxe, e vários outros comentaram aqui, a escuta é primordial. Bem, para que a gente possa continuar aqui esse bloco, a gente vai ouvir agora a fala da professora Carmen Bezerra. Ela é uma professora do 4º ano da Escola Municipal Coronel Araújo Chaves, lá em Sobral. Vamos ver o que é que ela gravou para a gente aqui, o depoimento e a fala da professora Carmen Bezerra. Bem, eu acho que um outro grande desafio para nós professores foi também compreendermos se nós tínhamos essas habilidades desenvolvidas em nós, né? Se nós tínhamos confiança, empatia, respeito desenvolvidos o suficiente para que nós pudéssemos, né, repassar para outras pessoas. Porque ninguém ensina aquilo que não sabe, aquilo que não conhece, que não tem propriedade. E que grata surpresa eu acredito que está sendo para nós voltarmos um pouco mais para o nosso íntimo, né, para as nossas habilidades, para aquilo que nós temos e principalmente para aquilo que não temos enquanto pessoa e enquanto profissionais. Eu gostaria de frisar sobre a importância da gestão nesse processo. Realmente, sem os gestores, é muito difícil que nós, professores, consigamos implementar tanto as competências socioemocionais quanto o currículo nacional de formas aglutinadas, né, em comunhão. Então, é de suma importância que os gestores eles tenham essa empatia com os professores, eles tenham sensibilidade para compreender esse novo contexto. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre os nossos frutos, que são os nossos alunos. Eu queria falar que não tem nada melhor, não tem nada mais significativo e emocionante do que ver as nossas crianças sabendo dar nome às suas emoções. Ter crianças na nossa sala de aula que estão cada vez melhores porque sabem verbalizar aquilo que sentem. E para terminar, eu gostaria de externalizar o meu desejo de que outros municípios possam implementar as competências socioemocionais em suas redes de ensino. Porque certamente todo mundo acaba ganhando com isso. Gestores, professores, alunos, os familiares, porque nós criamos vínculos mais afetuosos e duradouros com essa experiência. Que fantástico, que fala linda. Isso é a fala do professor, né? Ela se emociona quando fala, inclusive, que os seus alunos conseguem hoje nomear as suas emoções. Eu, como professora, também me sinto muito feliz quando eu vejo o resultado, o desenvolvimento do meu aluno, da minha aluna. É isso que faz a diferença. Laura, qual a importância da amabilidade para o professor? Não só na sua prática pedagógica, mas também na vida dele. E o que é que os estudos nos mostram a respeito disso? Quais diferenças são percebidas na escola quando os professores demonstram uma maior amabilidade? A gente consegue perceber alguma diferença? Vamos lá, né? Como eu já tinha falado antes, né? Essas competências são super importantes para a gente, para a nossa vida como cidadão, né? E a gente se colocar no mundo para ter esse mundo mais justo, mais tolerante. E isso vale para todo mundo, né? Não é um foco no estudante, é um foco em todos nós. E o professor também
está dentro desse grupo, né? Então, mas para além disso, a gente tem muitos estudos, né, que indicam que os professores que têm a amabilidade mais bem desenvolvida, eles costumam ter mais engajamento e satisfação com o trabalho deles mesmos, né? E, além disso, maior colaboração entre os pares. Então, ele colabora mais com os outros professores do ambiente escolar. Então, isso já traz uma diferença aí do que uma maior amabilidade pode trazer para uma escola. Com relação ao estudante, quando ele estabelece uma relação empática, respeitosa, de confiança com os seus estudantes, ele melhora o clima da sala de aula e aí, consequentemente, da escola, e ele tende a construir relações de mais qualidade. E aí ele dá mais autonomia para o estudante, porque o estudante também se sente valorizado quando o professor confia nele. E aí acaba que o estudante se envolve mais nas atividades propostas e no próprio processo de aprendizagem. E aí isso traz resultados para o processo acadêmico e social do estudante. Então, assim, é uma bolinha de neve, né? Que o seu desenvolvimento, você ser uma pessoa empática, você ser uma pessoa respeitosa e que confia nos outros, você vai contaminando positivamente as pessoas à sua volta e o ambiente à sua volta também, né? E faz um ambiente muito mais tranquilo. Então, ela favorece muito a prática docente. A própria professora Carmen traz isso, né? E ela também traz uma questão que é a importância do papel do gestor nesse processo de desenvolvimento das competências socioemocionais e da educação integral como um todo, né? Então, quando o professor tem um apoio institucional, né? Ou então quando uma rede de ensino incorpora, né, dentro da política pública de educação integral da rede, o desenvolvimento intencional dessas competências, o professor se sente amparado. E aí ele tem muito mais condições, ele recebe ferramentas, ele recebe apoio. Veja o caso aí da Graziele, contando o trabalho todo que os orientadores educacionais estão fazendo com os professores, com a equipe escolar, para que eles possam, mesmo nessa situação difícil de isolamento social, de escola fechada, possam conseguir exercer a sua função de uma forma mais tranquila e recebendo empatia do seu próprio momento que está vivendo, né? Porque está muito difícil para o professor ter que se reinventar nesse processo todo, né? Ser criativo para poder conseguir engajar todos os estudantes de todas as formas, de formas muito diferentes, porque cada estudante está vivendo uma realidade diferente. Então, você dá mais condições e você precisa dar ferramentas para o professor poder alavancar esse desenvolvimento intencional, tanto dele próprio, como do estudante. Perfeito, perfeito. E, Laura, você tocou num ponto muito importante, não é? O estabelecimento do vínculo. O estabelecimento do vínculo entre o professor e o aluno só é possível no momento em que você desenvolve essa macrocompetência de amabilidade, porque confiança é um papel fundamental durante todo esse processo. A gente tem mais uma fala de uma professora, está aqui, isso mesmo, a professora Adelaide Almeida. Ela é professora do 6º e do 7º ano da Escola Municipal José Parente Prado, lá também de Sobral. Vamos ouvir o que a professora Adelaide Almeida tem a nos dizer a respeito da amabilidade. Professora? A amabilidade é uma das 5 macrocompetências dos diálogos socioemocionais e ela engloba as competências empatia, respeito e confiança. O trabalho com a amabilidade gera um ambiente mais favorável à aprendizagem, estudantes capazes de compreender os diferentes e estimula atitudes cidadãs. Na nossa prática docente, ela auxilia para uma melhor compreensão da realidade, necessidade e sentimento dos estudantes, facilitando assim uma maior assistência. Na prática discente, ela permite os estudantes agirem de forma gentil e respeitosa, como também os convida a controlar impulsos agressivos ou egoístas. Ela permite também que o aluno acredite em pessoas próximas como fundamentais para o seu crescimento. E a Rede Municipal de Sobral escolheu a amabilidade porque ela contribui para o bem-estar social, para a manutenção de bons vínculos. Na sala de aula, nós utilizamos a amabilidade em atividades de duplo foco. São atividades que combinam as competências cognitivas e socioemocionais. Essas atividades elas são planejadas junto aos orientadores educacionais
E elas vão desde uma roda de conversa para falar sobre empatia e respeito em uma aula de interpretação textual, na qual eu uso como suporte a letra de uma canção, até a vivência dos estudantes sobre empatia e respeito em uma aula de produção textual, onde o aluno ele vai escolher um gênero e produzir uma vivência sua sobre empatia e respeito. Ou seja, a amabilidade ela contribui para uma melhor formação do estudante e como também para a prática docente. Excelente, professora Adelaide Almeida. Receba o nosso abraço aqui, nossa gratidão pelo seu depoimento. E a Adelaide falou uma coisa aqui muito importante, e aqui eu vou pegar uma fala de uma professora que está no chat com a gente, a Nerci Terezinha. Ela tem dito aqui que o desenvolvimento de competências socioemocionais ela é extremamente necessária para o estabelecimento de vínculo, inclusive entre os educadores. E aí, Graziele, eu queria te fazer uma pergunta. Qual a relevância de oferecer apoio estruturado para o desenvolvimento dessas competências também entre os educadores da rede municipal de vocês? A relevância é que a gente entenda, né, que a construção dessas atividades de duplo foco, né, é uma estratégia para a gente enfrentar esse desafio que é visualizar a competência cognitiva associada à competência socioemocional, né? Porque isso parece que não está explícito, né? Ou está implícito, e a gente precisa tornar explícito para que o aluno entenda que ele está desenvolvendo determinada competência, né? E que aquilo acontece naturalmente nas relações dele, né? Enquanto ele está se relacionando a todo instante, como a Laura muito bem falou, e na própria relação do professor com o estudante, na criação desses vínculos, no fortalecimento desses vínculos. Então, essas atividades, elas são importantes, né? Para a gente entender que o desenvolvimento de competência socioemocional está a todo momento atrelado ao desenvolvimento de competências cognitivas, que essa divisão é uma divisão meramente didática, né? Para que a gente possa fazer essa divisão, para que a gente possa ter um entendimento melhor, um entendimento mais fácil, mas que isso é associado a todo momento, mesmo quando se acha que não está fazendo o desenvolvimento de competências socioemocionais, né? Então, tratar disso é importante, auxiliar o professor nesse processo é importante. Então, o que a gente prioriza? A gente prioriza, no nosso fazer, na nossa prática, o que o professor já traz, né, de experiência ali com aquela turma, como ele vê aquela turma, como é que ele conhece aquela turma, né? Quais são as fragilidades, quais são as potencialidades daquela turma, e em cima disso poder trabalhar a competência, poder trabalhar o conteúdo que precisa ser desenvolvido para aquela turma, enfim. O professor é o nosso ator principal quando a gente vai pensar em estabelecer esse trabalho de construção de atividades duplo foco e do desenvolvimento das competências na escola, que vão para além das atividades duplo foco, né? Seja, então, a todo instante a gente está desenvolvendo competências, não tem como fugir, né? A todo momento, na criação de espaços de diálogo, de interação. Então, oferecer esses espaços para que os professores conheçam do que se trata e como se trabalha isso, é importante para se desempenhar um papel estruturado em relação às competências. Perfeito, Graziele. Veja só, a gente falou, então, da amabilidade como um todo, trouxemos isso para a realidade do professor, o quanto isso é importante, o que a ciência nos diz a respeito. Agora está na hora de ouvir o estudante, não é? Que também é um ator, uma peça fundamental nessas relações. De fato, a pandemia trouxe uma série de mudanças na nossa rotina, tanto de convivência familiar, que nos fizeram exercitar não só o respeito, mas a empatia pelo próximo. A gente vai ouvir agora o depoimento de uma aluna
da Maria Elizabeth Marques, do 9º ano da Escola José Maria Félix, que vai nos contar como é que ela aplicou o que ela aprendeu com a amabilidade numa problemática que aconteceu agora recentemente. Vamos ouvir, então, a fala da Maria Elizabeth? A amabilidade consiste em respeito, empatia e confiança. O respeito, ato ou efeito de respeitar. Eu não preciso ser igual a determinada pessoa para respeitá-la. Todo ser merece respeito, seja ele como for. A empatia consiste no ato de se colocar no lugar da outra pessoa. Eu me colocando no lugar daquela outra pessoa, eu posso entender a sua dor e compreender a situação na qual ela está. Usando a empatia, eu me torno uma pessoa melhor. A confiança consiste em confiar em si mesmo. A confiança em outra pessoa, a confiança em si, a confiança em uma situação. Bom, eu posso usar a confiança quando eu estou realizando um trabalho, quando eu estou prestes a fazer uma apresentação. Eu preciso da confiança. Eu preciso confiar que irá dar certo, que eu tenho um potencial para que dê tudo certo. Bom, já no assunto respeito, a gente vai frisar os protestos que estão acontecendo mundo afora. Vidas negras importam. O protesto Vidas Negras Importam é onde a gente vê respeito, empatia e confiança numa causa. Respeito porque eu devo respeitar as pessoas, independente de como elas são. E empatia porque eu não preciso ser negro para entrar no protesto, para defender a causa deles. E confiança que aquele protesto terá alguma solução, algum resultado. Por aqui eu me despeço. Que gracinha, meu Deus. Eu fico impressionado como os alunos estão apropriados disso, né? Como eles se sentem muito apropriados. Ela trouxe, Laura, ela trouxe um tema muito relevante aqui, né? Ela falou sobre isso que a gente tem visto, né? Principalmente nos Estados Unidos, o movimento de vidas negras importam. A minha pergunta para você, Laura, é o seguinte: como os educadores podem desenvolver em crianças e jovens essa macrocompetência de amabilidade e fazer com que eles se apropriem dela, como essa linda garota acabou de nos ensinar? Bom, muito bacana a fala dela, né? E parabéns, Maria Elizabeth. E é muito legal que a fala dela traz a extrapolação do trabalho que é feito na escola, né? Então, eles aprendem o que é o conceito e aprendem a aplicar e a extrapolar isso para uma situação prática e atual, né? E isso conecta, né, com a questão do desenvolvimento integral que a gente estava falando antes, né? E são estratégias que o educador pode lançar a mão para poder desenvolver. Então, você trazer temas da atualidade, tem um outro caso de Sobral, que eles estavam trabalhando uma música de uma cantora que está super em alta, né, na faixa etária lá que ela está trabalhando, e isso conecta o estudante com a realidade e ele consegue trazer para a prática dele, né, entender o que é, porque a gente fica falando sobre essas competências e, às vezes, tangibilizar elas é mais difícil. E aí você tem várias situações. Por exemplo, quando você está numa sala de aula, você pode fazer por exemplo, um debate, né, de um tema como esse, de Vidas Negras Importam, né, ou um tema que você tenha grupos onde tem que defender pontos de vista diferentes, e aí você pode ir trabalhando o conteúdo ali daquele tema, enquanto o professor está mediando o processo daquele debate e pensando as situações onde aconteceu uma situação onde alguém foi empático ou teve respeito, ou ao contrário, ou que não teve respeito numa atitude, e aí trazer os estudantes todos para pensar como é que poderia ser feito diferente. Então, você tangibilizar na prática e com coisas que conectam com a vida do estudante na faixa etária que ele está, isso ajuda bastante, né? A professora Adelaide também trouxe alguns exemplos, né, de questão de atividades em grupo, rodas de conversa, onde a pessoa pode expor
o que sentem, pensam, né? Diferentes pontos de vista que podem ser explorados, observar, ou fazer combinados, né? Para você gerar situações de confiança entre os estudantes. São situações que você pode fazer para desenvolver isso na prática. E, né, nesse momento atual que a gente está vivendo, onde muitas escolas no país ainda estão fechadas, isso também é possível, porque os exemplos que eu falei agora são exemplos que são muito fáceis de se ver numa sala de aula presencial. Mas também no virtual também é possível. A própria professora Adelaide trouxe um outro exemplo, né, que eles estão trabalhando produção textual, e aí ela fala para o estudante escolher um gênero e escrever, fazer uma produção textual, onde ele descreve uma experiência própria, que é onde aconteceu empatia e respeito. E aí você pode trabalhar com isso de diversas formas, né? Nesse trabalho individual de reflexão do estudante já é uma forma, você pode trazer isso para um coletivo depois. E se a gente tem, por exemplo, uma possibilidade de síncrona, né, do professor tendo oportunidade síncrona com o estudante, você também pode trazer a roda de conversa para essa situação, fazer combinados, ter questão de respeito, por exemplo, não deixar os estudantes... meus filhos falam isso, né, que eles estão no Fundamental 1, e eles fizeram um combinado que não é para ficar brincando no chat, né? Porque eles estavam achando super divertido. Só que isso é igual conversar na sala de aula. Atrapalha o professor e atrapalha os outros estudantes, né? Então, tiveram que parar, fazer um combinado de que naquele momento eles não podem brincar no chat. Eles têm que prestar atenção e participar da aula. E se querem falar, levantam a mão e falam, né? Então, tem várias estratégias que podem ser usadas. Que legal, Laura. E você tocou num ponto muito importante, né? Nós somos um país continental. E nós estamos com diversas realidades em relação à pandemia. Temos alguns estados nos quais a curva já está descendente, outros que ela ainda está ascendente, outros que ela está estável. Portanto, o eventual retorno, ele deve ou não acontecer em algum momento. Isso tem que ser matéria de uma discussão entre o poder público, o professor, a família, o aluno, enfim, todos os atores devem ser ouvidos para isso. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, Graziele, eventualmente, um retorno acontecendo, né? Qual a importância do acolhimento, não só do professor, mas também do aluno neste momento? Você falou algo muito importante, né? Que é de dar voz, né, ao professor, ao aluno, à família, nesse momento, para a gente ter um retorno seguro, né? Que esse retorno seja feito da forma mais segura possível, cuidando não apenas da questão da contaminação, de fato, né? Mas também a como nós vamos receber esses alunos, né? Então, eles vão vir com a rotina, né, diferenciada, né, acostumados a uma rotina diferente. No início da pandemia, né, eu tentei direcionar o trabalho para ajudar os estudantes a construir essa nova rotina, e agora nós vamos ter que nos organizar para auxiliá-los na reconstrução dessa rotina, né? Então, eu atuo na escola de tempo integral, né? Então, vai ser uma nova adaptação para esses estudantes num período integral de estudo, né? Então, de pensar essas rotinas. E, mais uma vez, né? Assim, parece ser bobo ou até não tem importância, mas esse processo de escutar o que eles nos têm a dizer, né? De proporcionar esse espaço, de nos fortalecermos enquanto equipe, gestão, professores, é crucial para a gente entender o aluno em todos os aspectos, né? E que a gente possa possibilitar um espaço de acolhimento que seja saudável, que o aluno chegue, né? E ele entenda que ali nós vamos saber como é que eles estão em relação a isso. Nós estamos vivenciando, mesmo nesse período de pandemia, atividades, ações muito exitosas, né? Como aqui a Laura citou, como a Elizabeth citou, né? Então, dá para perceber que os alunos estão engajados realmente no desenvolvimento das competências socioemocionais. Então, nós precisamos não deixar a peteca cair quando a gente voltar para o formato presencial e fortalecer cada vez mais isso. E aí, para isso, nós precisamos estar conectados.
Perfeito, Graziele. Laura, para a gente encerrar, meu Deus, como o tempo passa rápido, né? Quando o tema é gostoso e a gente está falando aqui com tanto coração, o tempo voou. Já estamos a 3 minutos aqui do nosso final. Rapidinho, Laura, como a amabilidade é fundamental para esse retorno quando ele acontecer? Bom, a gente está falando de estudantes e professores e equipes gestoras que vivenciaram algo inédito, né, e por muito tempo, e que vivenciaram medo, insegurança, tristeza, né, a falta de amigos, de interação com o outro. Então, o acolhimento vai ser essencial para poder trabalhar a criação de vínculo e estabelecimento de segurança, né, de um retorno ao sentimento de pertencimento, de segurança na escola, né. Então, como a Graziele trouxe, né, a questão da escuta, de escutar, de deixar o estudante compartilhar como é que ele viveu, como é que ele está, e como é que ele está chegando nessa escola, quais são os medos que ele está nesse momento, porque vai ter a insegurança, vou me contaminar, não vou, eu moro com minha avó, né? Então, essas situações todas de se sentir seguro também nessa volta, né? E aí você trabalhar com relações de confiança e escuta para poder ter empatia de toda a equipe escolar e com os professores e com os estudantes é muito importante. E um outro ponto que eu acho que é bem importante é que esse estudante ele não é o mesmo que ele era antes e ele também não estuda da mesma forma e muitos deles não tiveram oportunidade de ter acesso aos materiais, seja por questões tecnológicas, seja porque não se desengajaram, se desmotivaram, questões emocionais até, que também afastaram os estudantes da escola, e eles vão ter que se reengajar nesse processo de estudo, que a gente ainda não sabe se vai ser presencial, se ele vai estudar em casa, ou se ele vai continuar sendo híbrido, né? E aí como é que ele vai ter que fazer um plano para poder retomar esse estudo e se reengajar nesse processo, e aí dar autonomia e traçar esse plano, o professor traçar junto com o estudante esse plano e trazer considerando as realidades são muito diferentes, né, colocar o estudante como protagonista nisso, ele vai se envolver mais ativamente, talvez, no processo de aprendizagem dele, né? Eles vão se sentir mais respeitados no processo, em vez de ter alguém falando o que ele tem que fazer. E ele também vai sentir que o professor tem mais confiança nele e que quer realmente o bem dele, né? E que tem expectativas positivas nele. Então, isso pode ser uma oportunidade de repensar um pouco nessa forma de como se engaja o estudante nessa sua volta ao novo, né, que a gente está falando, de como é que ele retoma e traça junto esse plano para ele poder ser o protagonista do seu processo de aprendizagem e se sentir seguro no ambiente escolar, poder se reconectar com a escola e assim a gente diminuir o abandono e a invasão que já tem pesquisas aí mostrando que já tem muitos estudantes invadindo e abandonando. A gente tem que tentar evitar muito para reduzir, para evitar que a desigualdade cresça ainda mais, né? É verdade, Laura. Pessoal, aguenta mais 2 minutinhos, a gente já está terminando aqui. Eu prefiro pensar como você, Laura. Eu acho que esse momento ele pode nos provocar a pensar um novo modelo de educação. Eu acho que, de fato, a gente tem a chance de olhar para o nosso aluno, para a nossa aluna, para o nosso estudante, em todas as suas dimensões. Olhar esse desenvolvimento pleno que todo mundo precisa ter. Pessoal, a gente está chegando ao final. Estão perguntando aqui, Emília, onde é que a gente consegue todo esse material? Eu vou colocar aqui no final, mas eu já estou adiantando. www.institutoayrtonsenna.org.br. Lá você vai encontrar o material de todas as lives, não somente a de hoje, mas todas as outras 3 que já aconteceram e ainda nós temos mais um encontro, né? Eu queria aproveitar nesse momento, agradecer o apoio de uma organização. Como vocês sabem, o Instituto Ayrton Senna, nós somos uma organização não governamental, sem fins lucrativos, e precisamos de apoio, principalmente da iniciativa privada, para fazer chegar esse nosso trabalho a todos os estados, a todos as diretorias escolares, aos diretores, aos coordenadores pedagógicos, aos professores. E a BRK é a organização que acreditou nessa aposta e está apoiando essa iniciativa do Instituto Ayrton Senna nessa parceria de formação, de transferência de conhecimento aí para o CONSEG. Então, BRK, fica aqui o nosso agradecimento, a nossa gratidão
porque é isso que as empresas deveriam fazer de fato, ter um olhar social de apoio, né, às causas tão relevantes no país como a educação. Para que a gente possa, então, terminar aqui, eu vou pedir que a Graziele dê as suas palavras finais de agradecimento, né? Porque eu ainda tenho mais uma surpresinha para vocês. Graziele, você quer dar as suas palavras finais? Quero agradecer, né, de ter tido a oportunidade dessa tarde de aprendizados, né? Um prazer estar com a Laura, com você, Emílio, com todos do Instituto Ayrton Senna, com as pessoas que nos assistem. E orgulho de poder representar a rede que eu faço parte, que eu tenho tanto orgulho de trabalhar, de representar meus colegas orientadores educacionais, as escolas que eu trabalho, a Escola de Tempo Integral José Peregrino e a Escola Paulo Aragão, e eu fico muito feliz e estou à disposição para termos outros momentos juntos. Muitíssimo grato, viu? De verdade, Graziele, foi muito bom tê-la conosco hoje. Laura, as suas considerações finais? Muito obrigada pela oportunidade de poder estar aqui hoje. Muito bom, obrigada, Graziele. Eu vou aproveitar, hoje é o dia do psicólogo, dar os parabéns aqui para a Graziele. E eu também queria fazer uma homenagem a uma psicóloga que é uma musa inspiradora para mim, que é a Gisele, então, que deve estar aqui nos assistindo. Mas muito obrigada, muito bom falar sobre esse tema, e a gente tem que cuidar bastante tanto dos estudantes como dos nossos professores e de todo mundo que trabalha pela educação desse país. É isso mesmo, né? Olha, Gisele, um beijo para você também. Graziele, parabéns aí pelo seu dia, muito bem lembrado aí pela Laura, tá? Bem, pessoal, a gente tem mais um encontro, só mais um, não creio, já está terminando, está no finalzinho, mas deixa anotado aí na sua agenda, 10 de setembro, 16 horas, horário de Brasília, não pode esquecer, horário de Brasília, 10 de setembro, 16 horas, horário de Brasília, nós vamos falar sobre engajamento com o outro. É quando a gente vai finalizar esse ciclo de lives aqui em parceria do Concede com o Instituto Ayrton Senna. Tá bom, eu já vou ficar caladinho, todo mundo quer ouvir de novo o Cortella na mensagem dele. Eu vou deixar aqui um beijo enorme para todos vocês. No final do vídeo do Cortella, a gente vai colocar de novo aqui o QR Code para que você acesse, tá? Use o seu celular, acesse o QR Code, vai entrar diretamente na página do Instituto Ayrton Senna, dando-lhes acesso a todas essas informações. Eu vejo vocês dia 10 de setembro, às 16 horas, horário de Brasília. Vamos ficar com Mário Cortella, um grande inspirador para todos nós, novamente. Até lá, pessoal. A amabilidade é uma característica a ser desenvolvida na nossa atividade. Afinal, ser capaz de uma conexão, de construir pontes, é algo que marca imensamente nossa competência e, claro, estabelece ao mesmo tempo uma relação na qual a empatia, o respeito e a confiança têm o seu lugar. Não se nasce sabendo, né, fazer isso. É preciso prestar atenção nas pessoas de modo autêntico, né, ter uma relação na qual se entenda que aquela reciprocidade ela é contributiva. É preciso sim que essa forma, né, de abordagem, de aproximação, ela entenda a outra pessoa como outra pessoa, que como eu sente, e eu posso sentir também aquilo que ela sente, se eu me colocar vez ou outra a entender do ponto de vista que ela carrega. Por isso a empatia. E, é claro, a confiança. A fé recíproca, que não é uma fé sem raciocínio, inocente, né, sem reflexão, é aquela fé recíproca, por isso confiança, que mostra uma abertura no ponto de aproximação. E ela exige, sim, dedicação, exige um aprendizado com quem já o faz e, claro, exige, acima de tudo, a alegria em saber que a amabilidade, ela constitui uma das formas mais exitosas para que haja, de fato, êxito também naquilo que fazemos.
isso aí, pessoal. Agora, então, ficou o QR Code na tela para você. É só pegar o seu celular, habilitar a sua câmera do celular, tá? Coloca ali no QR Code, ele imediatamente vai abrir o nosso material com acesso absolutamente a tudo que você precisa a respeito de toda essa sequência, essa série de lives que nós fizemos durante todas essas semanas. Ó, tá aqui, tá vendo? Ó, a amabilidade, você caiu já com esse QR Code em todas as informações. Mais uma vez, pessoal, foi ótimo estar com vocês na tarde de hoje. Laura, Graziele, minha total gratidão. Aceitem um beijo, um abraço em nome do Instituto Ayrton Senna. Nós nos vemos 10 de setembro, 16 horas, horário de Brasília, para falarmos sobre engajamento com o outro. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.